Alguma vez você se perguntou por quê, depois de receber a Sagrada Comunhão, nem sempre há a paz profunda que sua alma anseia? Por que, às vezes, em vez de experimentar um rio de consolo, você sai do templo com um estranho vazio no coração, como se algo tivesse ficado incompleto? Talvez você tenha rezado, se preparado, ido à missa com devoção, e ainda assim algo não encaixou. Poderia ser que Jesus, naquele momento tão sagrado, quisesse dar-lhe graças imensas, mas sua alma não estava pronta para recebê-las. Santa Faustina Kowalska, secretária da Divina Misericórdia, recebeu de Jesus uma revelação estarrecedora. Muitas almas se aproximam para comungar sem ter purificado antes o coração na confissão, e, em lugar de receber vida, recebem peso, escuridão e até dor para a alma. Jesus também disse a Faustina que as comunhões indignas o ferem mais do que os espinhos de sua coroa. Você pode imaginar o Rei do Céu, presente na hóstia consagrada, ferido não por inimigos distantes, mas por corações distraídos, indiferentes ou manchados por pecados não confessados? Hoje você descobrirá algo que pode transformar para sempre sua vida espiritual. Vamos percorrer juntos, de mãos dadas com Santa Faustina, os 10 pecados que deveríamos confessar antes de receber a comunhão, porque são precisamente esses pecados ocultos que impedem que a Eucaristia floresça dentro de você. Eu o aviso. O que você vai ouvir pode incomodá-lo. Talvez reconheça alguns desses pecados na própria vida, mas se permanecer comigo até o final, você não receberá apenas informação. Receberá um caminho de luz, um método prático, um desafio espiritual que o levará a experimentar a comunhão como uma janela aberta entre o céu e a terra. Feche os olhos por um momento e imagine. Você está na missa. O sacerdote eleva a hóstia e, de repente, você a vê como uma brasa branca, como um coração vivo, palpitante, que chama você pelo nome. Esse coração quer entrar no seu, mas encontra a porta entreaberta, desordenada, cheia de pó, de ressentimentos, de culpas que você nunca entregou. O que você sente ao imaginar isso? Santa Faustina descreveu no seu diário com palavras de fogo: "Dói-me o coração porque recebo muitas almas que me tratam como um objeto qualquer. Estou vivo, mas sou recebido como um cadáver." Diário, Nós, 1385. Você consegue sentir a dor nessas palavras? Não é uma censura fria. É um lamento de amor. É Jesus suplicando, talvez chorando: "Prepara a tua alma para recebê-lo." E aqui está a promessa desta mensagem. Se você permanecer comigo, se ouvir cada palavra até o fim, descobrirá quais são esses pecados que talvez nunca tenha considerado graves, mas que bloqueiam a graça. Você aprenderá a confessá-los com sinceridade e experimentará uma transformação concreta na sua próxima comunhão. Não falo de teorias, falo de sentir o seu coração bater diferente depois de receber o Senhor, de perceber sua paz interior se expandir como uma luz nova. Porque não se trata de medo ou culpa, trata-se de liberdade, trata-se de deixar que a Eucaristia seja realmente o que é: um pedaço de céu em sua alma, um abraço vivo de Jesus que o renova por dentro. E antes de seguir, convido você a um gesto de fé. Escreva nos comentários: "Jesus, purifica minha alma antes de comungar." Escreva esta frase não como um simples comentário, mas como oração pública, um ato de coragem. Seu testemunho pode acender a fé de alguém que agora mesmo precisa desta luz. Permaneça comigo. O que você descobrirá a seguir, não esquecerá. Santa Faustina tinha poucos anos quando começou a receber visões extraordinárias de Jesus na Eucaristia. Não era uma mística perdida em sonhos distantes. Era uma jovem simples, de olhar límpido, que passava horas em silêncio diante do sacrário. E foi precisamente nesses momentos de adoração que o céu decidiu abrir seus olhos. Em seu diário, ela contou que um dia, durante a missa, enquanto o sacerdote elevava a hóstia consagrada, seus olhos interiores se abriram. O que viu a estremeceu. Jesus estava de pé sobre o altar, resplandecente como o sol, mas seu rosto estava coberto de lágrimas,
e essas lágrimas não caíam no chão, mas diretamente sobre as almas que se aproximavam para comungar. Algumas brilhavam com pureza, como vasos transparentes que recebiam as lágrimas como pérolas de luz. Outras, porém, apareciam como vasilhas rachadas, escuras, que não retinham nada. A graça escorria como água em cântaro quebrado. Então Jesus falou, com voz suave, mas carregada de dor. Vê, minha filha, como muitas almas me recebem indignamente. Seus lábios me tocam, mas seu coração está longe. Comungam sem arrependimento, sem confissão sincera, com manchas que escurecem minha luz, e em vez de consolo, causam-me ferida. Diário Ninu, 1288. Imagine por um instante esta cena. O templo cheio, todos em fila para a comunhão. Do lado de fora, parece um ato solene, mas aos olhos de Jesus há almas que o recebem como um tesouro, e outras que o recebem como se fosse um objeto sem valor. Uns o adoram em silêncio profundo, outros o tomam sem sequer recordar que ali está o próprio Deus vivo. Não é de estremecer pensar que talvez nós mesmos tenhamos estado alguma vez nessa segunda fila? Comovida às lágrimas, Faustina perguntou: Senhor, o que posso fazer para te consolar? E Jesus respondeu: Fala às almas sobre a confissão. Diz-lhes que o rio da minha misericórdia está sempre aberto no confessionário. Diz-lhes que me fere mais uma comunhão mal recebida do que 1000 pecados de ignorância, porque aqui sou rejeitado no ato mais íntimo de amor. Por quê? Porque é um beijo frio no exato momento em que Cristo se entrega por inteiro. É como no Calvário alguém recebesse Jesus descido da cruz e o deixasse cair ao chão. Santa Faustina não guardou essa visão como segredo pessoal. Entendeu que era uma mensagem urgente para toda a Igreja e por isso a escreveu com detalhes, mesmo às custas de lágrimas. Ela sabia que o mundo moderno estava perdendo a consciência do pecado e que milhares de almas se aproximavam da comunhão como quem participa de um rito social, de um costume, de um símbolo, esquecendo que ali está o mesmo Deus vivo. Em outro momento, Faustina narra que durante a adoração viu o sacrário se abrir e dele saírem raios de luz vermelha e branca, os mesmos da imagem da Divina Misericórdia. Esses raios procuravam entrar nas almas presentes na igreja. Algumas os recebiam e se transformavam em fogo vivo, outras os rejeitavam. E Jesus disse com dor: A maior rejeição que recebo não é no mundo, mas nos meus próprios altares. Aqueles que deveriam ser meus consolos são, às vezes, minhas maiores dores. Diário Andil 367. Essas palavras não são metáforas, são realidades místicas sobre o que acontece invisivelmente cada vez que nos aproximamos para comungar. E aqui está a revelação que você precisa ouvir. Há pecados que nem sempre consideramos graves, mas que fazem de nossa comunhão um vaso rachado. Esses pecados devem ser confessados antes de receber Jesus. Faustina entendeu que o sacramento da reconciliação não é um simples trâmite, mas uma preparação imprescindível para a comunhão. O que a água faz com o vaso de barro, a confissão faz com a alma, limpa, restaura, torna capaz de receber o vinho novo da graça. Sem essa limpeza, a Eucaristia não produz frutos, ou pelo menos pode se tornar motivo de condenação. Como advertia São Paulo, quem comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. 1 Cor 11:27. Santa Faustina se estremeceu ao ouvir essas palavras na missa. E você? O que sente ao escutá-las? Porque não se trata apenas de teologia, mas de uma cena real que acontece a cada domingo em nossas igrejas. Jesus se entregando e muitas almas recebendo-o com indiferença. Hoje quero que você grave esta imagem no coração. Cada comunhão é uma janela entre o céu e a terra, mas a janela pode estar limpa e deixar passar a luz, ou coberta de poeira e barro, bloqueando tudo o que Deus quer derramar. Não tenha medo. O que Faustina recebeu não era uma mensagem de condenação, mas de misericórdia. Jesus mostrou as lágrimas, mas, ao mesmo tempo, ofereceu o remédio, a confissão sincera. Ele não quer afastar-nos do altar, ao contrário,
quer que nos aproximemos com o coração limpo, para que a comunhão seja uma cascata de vida eterna dentro de nós. Por isso, hoje, o convido a permanecer. No próximo passo, vamos descobrir juntos quais são esses pecados concretos que devemos confessar antes de comungar. Alguns parecerão evidentes, outros, talvez você nunca tenha considerado. Mas todos têm o poder de mudar sua relação com a Eucaristia. Escreva agora nos comentários: Jesus, dá-me a graça de uma confissão sincera. Escreva como ato de fé, como compromisso, como desejo profundo de não recebê-lo novamente com frieza. E agora, avancemos. A revelação está apenas começando. Santa Faustina deixou claro: a confissão é a chave para que a comunhão seja vida e não condenação. Por isso, hoje vamos percorrer juntos os 10 pecados que devemos confessar antes de receber Jesus na Eucaristia, não como lista fria, mas como espelho no qual cada alma possa se reconhecer e dar o passo para a luz. Antes de começar, escute bem. Não se trata de apontar o dedo. Trata-se de abrir uma janela de sinceridade, por onde a misericórdia de Deus entra como um rio. Faltar à missa dominical sem causa grave. A Igreja ensina: o domingo é o dia do Senhor, não é opcional, é obrigação. Quantas vezes arrumamos desculpas? Cansaço, um passeio, um trabalho que poderia esperar, e deixamos Jesus sozinho no altar. Santa Faustina escreveu que cada missa é como um novo Calvário, e quem falta por comodidade está dizendo: teu sacrifício, Senhor, não vale tanto quanto o meu descanso. Em Bogotá, um jovem chamado Andrés confessou, depois de anos sem ir à missa, que ao voltar ao templo e comungar em graça, sentiu uma paz que descreveu como voltar para casa após um longo exílio. Pecados contra a castidade. O mundo os normaliza, disfarça de liberdade. Pornografia, relações fora do matrimônio, masturbação, convivência sem sacramento, pensamentos alimentados deliberadamente. O corpo é templo do Espírito Santo e, usado desordenadamente, fere a alma. Pedro, um jovem no México, depois de anos preso à pornografia, finalmente confessou com coragem: senti como se tivessem tirado uma corrente do meu peito. Sua comunhão após essa confissão foi diferente, luminosa, libertadora. Orgulho e falta de perdão. Jesus foi claro: se não perdoardes, tampouco sereis perdoados. Mateus 6,15. Guardamos rancores como se fossem parte da identidade. Dizemos: já perdoei, mas seguimos alimentando pensamentos de raiva. Esse rancor bloqueia a graça como uma parede. Marta, em Sevilha, ficou 20 anos sem falar com a irmã. Um dia, ao ouvir sobre a necessidade de perdoar, decidiu soltar. Quando se confessou, disse que sentiu como se uma pedra saísse da alma. Sua comunhão, depois disso, foi um rio de lágrimas doces, não amargas. Mentiras graves, calúnias, difamações. A língua pode ser um açoite. Uma frase destrói uma família. Quantas vezes falamos sem pensar? Exageramos, inventamos, espalhamos boatos. Santa Faustina dizia que cada palavra vazia fica gravada na alma. Lembre-se, não são comentários inocentes. São espinhos cravados no coração de Jesus. Uso de anticoncepcionais e rejeição consciente da vida. Muitos pensam que os casados podem simplesmente fechar a porta à vida, mas o amor conjugal é chamado à fecundidade. Quando fechamos deliberadamente essa porta, fechamos também a porta ao plano de Deus. Uma esposa em Lima confessou anos de uso de anticoncepcionais. Decidimos confiar nos métodos naturais e na graça de Deus. Mais tarde testemunhou: nunca sentimos tanta unidade espiritual como depois dessa confissão. Nosso lar se transformou num altar de luz. Aborto ou colaboração com ele, um dos pecados mais dolorosos, não apenas quem o comete diretamente, mas quem aconselha, financia ou se cala. Santa Faustina escreveu no diário que Jesus chorava por cada vida inocente arrancada. E, no entanto, é aqui que sua misericórdia brilha ainda mais. Conheci mulheres que, depois de confessar entre lágrimas esse pecado, experimentaram um perdão tão profundo
que suas comunhões se tornaram encontros de cura interior. Jesus não rejeita, ele abraça. Superstições e práticas ocultas, horóscopos, tarô, limpezas de energia, espiritismo. O mundo apresenta como jogo inofensivo, mas são portas abertas ao inimigo. O primeiro mandamento é claro: não terás outros deuses diante de mim. Como receber Jesus enquanto mantemos um pé nessas coisas? Dependências e vícios. Excesso de álcool, drogas, jogo compulsivo, gula desordenada. Não é a coisa em si, mas o domínio que exerce sobre a alma. Santa Faustina viu em visão a alma dominada por vício como um pássaro engaiolado, incapaz de voar para Deus. Confessar não é vergonha, é abrir a gaiola, injustiças no lar. Pais que descuram os filhos, filhos que desprezam os pais idosos, cônjuges que ferem com palavras, silêncios, indiferenças. A família é a igreja doméstica. Quando a ferimos, ferimos também o altar. Um homem, em Buenos Aires, confessou anos maltratando com palavras a esposa. Ao comungar depois dessa confissão, disse: senti que Jesus me abraçava com a ternura que eu não sabia dar. Tibieza espiritual e relativismo. Não tem problema. Deus me entende. Eu creio do meu jeito. Frases perigosas que escondem uma fé adormecida. Jesus disse a Faustina que sua maior dor era a indiferença, porque essa alma não o rejeita de frente, mas o trata como irrelevante. Se você tem vivido nessa tibieza, confesse. Jesus quer reacender o fogo interior. Estes são os 10 pecados que devemos confessar antes de comungar. 10 portas que, se mantidas fechadas, impedem a entrada da graça. Mas, se forem abertas com sinceridade, a comunhão se torna via de transformação. Não esqueça, a confissão não é um trâmite, é uma ressurreição. E cada vez que você diz a verdade, sua alma se torna um cálice limpo, onde Jesus pode derramar seu amor sem obstáculos. Faça agora um gesto de fé. Escreva nos comentários: Jesus, abre meu coração à tua misericórdia. Faça-o como compromisso, como oração pública, como chave que abre a própria alma. Permaneça. Na próxima parte, descobriremos os erros mais comuns que cometemos mesmo depois de nos confessar. E juntos faremos uma oração poderosa de reparação e preparação da alma. Até aqui, percorremos os pecados que se deve confessar antes de receber a Sagrada Comunhão. Mas há algo mais: erros que cometemos mesmo depois da confissão, e que, aos poucos, roubam a força da graça eucarística. Quais são esses erros? Ouça com atenção. Talvez você se reconheça em algum. Erro 1. Comungar com pressa. Há quem receba Jesus e, em seguida, saia do templo como se tudo terminasse ali. Mas a verdade é que a comunhão é apenas o começo. Santa Faustina escreveu no diário: fica comigo alguns momentos depois de me receberes. Quero falar-te ao coração. Diário Namá 1521. Sair correndo é como convidar alguém para a sua casa e deixá-lo sozinho à porta. Consegue sentir a dor dessa indiferença? Erro 2. Falar imediatamente após comungar. Alguns voltam ao banco e logo conversam, cumprimentam, checam o celular. Mas esse instante é o mais íntimo. Jesus vivo está em seu interior. Como se distrair quando o céu desceu à sua alma? Imagine um noivo que chega de longa viagem, entra na casa da amada, e ela, em vez de abraçá-lo, começa a responder mensagens. O que sentiria esse coração? Erro 3. Não preparar a alma antes da missa. Queremos concentrar-nos na consagração, mas passamos toda a missa distraídos, pensando em outras coisas. Santa Faustina recomendava iniciar a preparação no ofertório, reconhecer os pensamentos e dispor o coração. Sem preparação, a comunhão cai em terra dura. Erro 4. Comungar por rotina. Talvez você esteja em graça, sem pecados graves não confessados, mas recebe Jesus como quem cumpre um hábito, sem fervor, sem consciência. Isso entristece o Senhor. A tibieza fere tanto quanto o pecado. Erro 5. Não fazer ação de graças. A comunhão não termina ao receber, continua na ação de graças. Os santos dizem que os 15 minutos após comungar
são os mais preciosos da vida espiritual. Santa Teresa d'Ávila. Depois da comunhão, ficai com ele. Não percais tão boa ocasião para tratar com vosso esposo. Esses erros parecem pequenos, mas, aos poucos, ressecam a alma. São rachaduras por onde as graças escapam. Por isso, quero oferecer agora uma oração poderosa. É curta, simples e cheia de fogo. Pode ser repetida após comungar, como reparação e ato de amor. Rezaremos juntos, frase por frase, explicando o sentido. Jesus meu, creio que estás vivo em mim. Ato de fé, não no pão, mas em mim. Reconheço que neste instante meu corpo é sacrário, minha alma é cálice vivo. Eu te adoro com todo o meu coração. Adorar é inclinar-se interiormente, prostrar-se. É reconhecer que Ele é Deus e eu, criatura. É unir-se aos anjos que o adoram no céu. Eu te dou graças porque quiseste entrar no meu pobre coração. Reconheço minha pequenez e indignidade. Agradeço a loucura do amor de Cristo, que não despreza a miséria, mas a abraça. Jesus fica comigo. Clamor de amor. Faustina repetia essa frase após comungar. Desejo de que ele não se afaste, de que sua presença permaneça como fogo em minha alma. Purifica meus pensamentos, minhas palavras e minhas obras. Entrego tudo, não só o que faço na igreja, mas o que vivo em casa, no trabalho, no silêncio. Peço que a comunhão não fique trancada, mas transforme toda a vida. Jesus, eu confio em ti. Resumo do diário de Santa Faustina. Não um slogan piedoso, mas abandono total. Confio que ele perdoou, transformou, permanece, mesmo quando me sinto fraco. Agora convido você a repetir em voz baixa ou no coração. Jesus meu, creio que estás vivo em mim. Eu te adoro com todo o meu coração. Eu te dou graças porque quiseste entrar no meu pobre coração. Jesus, fica comigo. Purifica meus pensamentos, minhas palavras e minhas obras. Jesus, eu confio em ti. Sinta o eco dessas frases. Imagine cada palavra como pétala colocada no cálice da alma. E Jesus as recebe com ternura. Escreva nos comentários esta frase de amor. Jesus, fica comigo. Escreva como ato de entrega, declaração pública de fé. Na próxima parte, entraremos num mistério mais profundo. As lágrimas ocultas de Jesus na comunhão mal recebida. O que Santa Faustina viu e escreveu pode mudar para sempre sua forma de se aproximar do altar. Santa Faustina não viu apenas a luz da Eucaristia, também contemplou seu mistério mais doloroso, as lágrimas de Jesus quando recebe almas não preparadas. Em uma visão narrada no diário, Jesus apareceu durante a missa no momento da comunhão. Ela o viu como um rei vestido de branco com coroa de espinhos. Em seus olhos brilho infinito e lágrimas que caíam lentamente. Cada lágrima, ao tocar a terra, transformava-se em novo espinho que feria seu coração. Estas lágrimas, disse Jesus, nascem das comunhões indignas. Desejo ardentemente entrar em cada alma, mas muitos me recebem como estranho. Sou para eles um símbolo, não um amor vivo. Minha filha, diz-me, que mais posso fazer por eles, se minha entrega mais íntima é desvalorizada? Diário 1188. Imagine a cena em silêncio. Um altar iluminado, fiéis em fila, o sacerdote distribuindo Jesus. E ele, chorando, porque alguns o recebem sem confissão, sem arrependimento, sem fé. Você não teme ter entristecido o Senhor assim alguma vez? Faustina descreve que, nesses momentos, sua alma ardia de dor, como se as lágrimas de Jesus fossem fogo dentro dela. E ouviu sua voz. Faz reparação. Diz-lhes que me consolem com um ato de amor. Diz-lhes que cada comunhão recebida com pureza é bálsamo que cura minhas chagas. Diário N. e o 395. Eis a chave. Jesus não mostra lágrimas para condenar, mas para convidar à reparação. Cada comunhão bem preparada, cada confissão sincera, cada ato de adoração é carícia que enxuga essas lágrimas. Imagine que você se aproxima do altar, recebe a hóstia
e no íntimo diz: Jesus, não quero ferir-te, quero consolar-te. Eis minha alma, pequena e fraca, mas tua. Dita com sinceridade, esta frase transforma não só a sua comunhão, toca o coração de Cristo. Faustina escreveu, após uma dessas visões: vi como Jesus se inclinava para as almas que o recebiam com amor. Suas lágrimas se transformavam em raios de misericórdia, que curavam feridas e davam força contra as tentações. Então compreendi que uma comunhão fervorosa pode reparar muitas indiferenças. Diário NE 1420. O que isso significa hoje? Que não importa quantas vezes você comungou de modo tíbio ou distraído, hoje você pode recomeçar. Hoje pode decidir que a próxima comunhão será diferente. Não rotineira, não por costume, não por obrigação, mas ato de amor reparador. Carícia que seca as lágrimas de Jesus no seu coração. Repita comigo: Jesus, quero consolar-te com minha comunhão. Diga em silêncio, como voto íntimo. Escreva nos comentários para animar outros a viver essa reparação. Não esqueça esta imagem. Cada comunhão é um encontro no Calvário. Jesus o olha, coroado de espinhos, e espera sua mirada de amor. Uma única comunhão fervorosa pode secar lágrimas que 1000 indiferenças provocaram. Por isso, na próxima vez que você se aproximar do altar, não o faça no automático. Faça-o consciente. Você entra no mistério mais profundo, o Deus vivo, que chora de amor, esperando ser recebido no seu pobre coração. Permaneça. Chegamos ao grande fechamento. Um resumo claro. Um desafio espiritual de 7 dias e uma promessa de frutos concretos para a sua alma, se você der este passo de fé. Resumo essencial. Antes de receber a Eucaristia, é preciso confessar-se com sinceridade, especialmente dos pecados que tantas vezes ignoramos: faltar à missa, pecados de castidade, orgulho e falta de perdão, mentiras e calúnias, anticoncepção e rejeição à vida, aborto e colaboração com ele, superstições, dependências e vícios, injustiças familiares, tibieza espiritual. 10 portas que, abertas pela confissão, fazem da comunhão um rio de luz. Vimos também os erros que secam a graça: comungar com pressa, falar logo depois, não preparar o coração, comungar por rotina, esquecer a ação de graças. E aprendemos uma oração simples e poderosa: Jesus meu, creio que estás vivo em mim. Jesus, fica comigo. Jesus, eu confio em ti. Contemplamos algo mais profundo: as lágrimas de Jesus, não para condenar, mas para chamar à reparação. Cada comunhão fervorosa é carícia que enxuga essas lágrimas. Cada confissão sincera abre a porta para que a Eucaristia seja vida em abundância. Desafio espiritual: 7 dias. Todas as noites, faça um exame breve. O que preciso confessar? O que do meu coração ainda não entreguei a Deus? Anote como preparação para a confissão. Vá ao confessionário com sinceridade, não para cumprir, mas para salvar a alma. Leve a Jesus suas culpas, inclusive as que você acha pequenas. Depois de comungar, dedique ao menos 10 minutos de silêncio absoluto. Sem distrações, só você e ele. Repita: Jesus, fica comigo. Jesus, eu confio em ti. Faça como se fosse a primeira e a última comunhão da sua vida. Se fizer isso por 7 dias, algo mudará. Não prometo milagres espetaculares, mas frutos concretos. Paz inesperada, clareza nas decisões, consolo nas lutas. Sentirá que a comunhão deixa de ser rotina e se torna fogo vivo, que transforma por dentro. Jesus disse a Santa Faustina: quero transformar tua alma em um céu onde me comprazo em habitar. Diário NE 1064. Isso pode começar em você hoje. Termino com uma imagem para guardar sempre. Teu coração é um cálice. Cada confissão o limpa. Cada comunhão o enche de vinho divino. Cada ato de amor faz esse cálice transbordar, derramando graça sobre tua família, teu trabalho, toda a tua vida. Agora convido a um gesto concreto. Escreva nos comentários esta frase de fé:
Jesus purifica minha alma antes de comungar. Não como comentário qualquer, mas como oração pública, uma declaração de amor que ficará registrada nesta tela e no céu. E se esta mensagem tocou teu coração, deixa um like, inscreve-se no canal e compartilha com alguém que amas, alguém que talvez precise ouvir isso antes de se aproximar novamente do altar. Não guardes a luz só para ti. A cada semana revelamos aqui segredos místicos que podem transformar tua vida espiritual. Permanece conosco, porque o que o céu revelou aos santos continua sendo alimento para nossas almas. Hoje Jesus te olhou, hoje te falou, hoje te mostrou suas lágrimas e sua misericórdia. A pergunta é: o que você fará com este chamado? Lembre-se, uma única confissão sincera pode transformar 1000 comunhões frias em encontro de fogo. Uma única comunhão bem vivida pode secar lágrimas no coração de Cristo e abrir em tua vida uma cascata de bênçãos eternas. Jesus está vivo. Te espera no altar, te espera na confissão, te espera no coração. Você responde hoje?